Você conversa com os cubanos hoje na rua, William, ninguém está feliz. É claro que ninguém está feliz. As pessoas estão passando fome. Eu trouxe um relato nas semanas passadas aqui, quando entrou de fato um novo conjunto de sanções em cima de Cuba, feito pelos Estados Unidos, que foi ainda mais brutal do que a ilha. A gente sempre pensa que não pode piorar, né? Eu dei 2 exemplos naquela conversa que a gente teve no N1. Um exemplo do setor de mineração, que é um setor importante em Cuba. Cuba, a gente vê no mapa, parece uma ilha pequena, né, Will? Mas não é. Cuba é um país grande, né, para o Caribe. É um país que não é pequeno, não. Se atravessar o país, não é bem assim. As distâncias são complicadas. Você tem momentos de serra, de montanha. Então tem muita riqueza natural ali. O setor de mineração era tocado basicamente por uma empresa canadense. E essa empresa canadense teve que deixar o país. Então, as minas, elas foram, na prática, abandonadas, porque o país não tem condição de tocar aquilo sozinho, os profissionais foram embora, né? Então, esse setor era parte importante do que restava de um mínimo PIB de Cuba. Hoje em dia, ninguém sabe qual vai ser o resultado do PIB. Tem gente que fala numa queda de 15%, tem gente que fala numa queda de 25%, 30%, não se sabe o que vai acontecer com o PIB. Do país. E um outro setor importante, que é fundamental em Cuba, que é o setor do turismo, também as cadeias de hotéis, principalmente uma cadeia de hotel, se eu não me engano, de origem espanhola, chamada Iberostar, que é uma cadeia para quem já foi em Havana e teve a oportunidade de ir nas praias mais próximas ali, Varadeiro é a mais conhecida delas, é a cadeia dominante, digamos lá, né? Tem vários hotéis, nos últimos anos foram construídos outros hotéis também. Essa rede também teve que deixar o país. Então os hotéis foram fechados. O país não tem condição, não tem mão de obra qualificada para tocar os hotéis nesse nível de necessidade. Então, os últimos 2 grandes setores foram destruídos. A comercialização com a Espanha é muito importante, porque da Espanha, historicamente, para Cuba vai principalmente alimentos. Principalmente alimentos enlatados, você pensa em olivas, óleos, presuntos, embutidos, tem uma série de questões que servem à população local, mas também servem ao turismo. Uma grande companhia francesa e uma outra grande companhia alemã que fazem tradicionalmente o transporte desses alimentos, elas pararam de aportar em Cuba, porque qualquer indício de que elas possam estar negociando com a ilha vai fazer com que elas sejam bloqueadas do comércio com os Estados Unidos e os seus aliados. Então a Iberostar foi embora, essas companhias de transporte marítimo pararam de aportar no país, o petróleo parou de chegar, chegou a ficar parado no mar visível da terra. Um petroleiro russo nos últimos meses ficou parado lá, todo mundo com a expectativa. Tinha 2 petroleiros, um chegou a aportar e injetar petróleo na ilha, e relatos das pessoas que moram lá, né, que são pessoas, como eu falei, tem uma relação familiar com a ilha, falaram, cara, é impressionante como a injeção de petróleo de um petroleiro melhora a vida de todo mundo, cara, a energia elétrica volta, a água volta, as pessoas conseguem abastecer os carros, e depois o outro petroleiro que tinha a expectativa de que ia aportar, deu meia volta e foi embora. Ninguém sabe para onde ele foi. E aí, Vivi, eu não acho que essa abertura, entre aspas, vai fazer diferença, porque Cuba vem fazendo essas reformas econômicas há um bom tempo, e a mais emblemática delas foi na época do Obama. Eu cheguei em dezembro aí no restaurante que ficou famoso, porque o Obama foi jantar lá, o Paladar San Cristóbal, né? Você tem esse tipo de restaurante na ilha que são os chamados paladares, né? O paladar é a sua casa e você pode servir pessoas na sua casa. Então, uma espécie de restaurante que você faz dentro da sua residência. O Paladar São Cristóbal talvez seja o mais famoso de todos eles, né? Na época do Obama já foi feito isso, uma espécie de abertura econômica, chegou muito capital estrangeiro, pessoas que moravam lá, principalmente tem muitos canadenses que investem na ilha, de outras nacionalidades, investiram, compraram imóveis, reformaram, uma parte do centro de Havana Vieja foi reformada, porque é um patrimônio da ONU, né, praticamente intocável, ainda colonial, como não existe mais na América toda. Eu acho que é o patrimônio histórico mais impressionante que alguém pode ver, você não vê nenhuma edificação nova lá. E do que adiantou, Vivi? O Obama foi embora, a política mudou, a cidade foi cada vez mais sufocada, os navios de cruzeiro não param mais, as pessoas em Cuba estão caminhando
As pessoas, ultimamente, em dezembro, ainda tinha alguém que tinha algum combustível e as pessoas ficavam em massa pedindo carona nas esquinas, que é uma coisa um pouco tradicional de Cuba, mas já estava num nível muito grande. Os ônibus públicos em Havana, que é uma capital enorme, eu não lembro quantos milhões de habitantes tem Havana, mas é enorme. Havana é maior do que Porto Alegre, Belo Horizonte, sabe? Não é uma cidade pequena. Não tem mais ônibus público, Vivi. Não tem transporte público. Você tem que caminhar, tem pessoas que caminham 10, 15, 20 quilômetros por dia, porque precisam ir até o trabalho para ganhar lá naquele dia 10 dólares, 12 dólares, 15 dólares. Os turistas desapareceram. Em dezembro a gente caminhava por Havana Vieja, não tinha praticamente ninguém. Parecia um cenário, um lugar cenográfico, que você estava caminhando num set de filmagem em dia que não tem filmagem. Então, eu me compadeço e eu não acho que isso é suficiente. O que o Marco Rubio quer é usar Cuba como ponta de lança de eleição e ele vai massacrar, tentar derrubar o governo, tentar derrubar o partido, tentar mudar o regime e fazer um clássico regime change na ilha.